gente vai falar então sobre dependência química. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Luana Dini, que é psicóloga. Tudo bem, Luana? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber de novo aqui, viu? Imagina. Bom, vamos começar perguntando o seguinte: como você, enquanto psicóloga, encontra ou percebe o problema das drogas? Em que dimensão a gente pode analisar isso? Olha, hoje no Brasil, né, e no mundo, a gente costuma falar que a droga é o mal do século, né? A droga e o câncer são duas doenças que são muito fortes, né, na nossa sociedade, no mundo inteiro. E uma questão de políticas públicas, como você falou anteriormente, de saúde pública, né? E no Brasil muito grave, né? Porque quando você fala em droga, você automaticamente fala em violência, né, em criminalidade. Então uma coisa tem muito a ver com a outra. A gente daqui a pouco vai falar sobre o que as pessoas acham que leva as pessoas a consumirem drogas, mas a gente sabe que existem algumas políticas públicas e uma tentativa muito grande, eu acho que de todo cidadão, com relação à prevenção às drogas. Como você vê essa questão? Bom, eu vejo hoje que existe um esforço, né, da sociedade e da política de forma geral em fazer propagandas, enfim, sobre a prevenção, mas é um sistema ainda muito falho, muito primário, né? A gente percebe que esses sistemas não fazem o efeito que deveriam, né? Na verdade, a gente percebe que precisa mais investimento do Estado, do país, para combater esse mal. Agora, vamos começar falando das famílias. A gente vai falar sobre as causas e eu acho que você deve receber muitos casos que, conforme você começa a analisar, você vê que tudo tem uma raiz, né? Exatamente. A família tem muita interferência se uma pessoa vai ou não utilizar drogas? Olha, a gente não pode generalizar, mas tem sim. Na verdade, o que eu costumo falar sempre é que a criança é o reflexo dos pais e é o reflexo da sociedade onde ela vive, né? Do ambiente. Então, realmente, a família tem... não que a família seja responsável, não mas culpada, a forma... né? Não culpada. Mas a forma com que aquela família vai criar aquela criança realmente tem muito a ver com a forma com que essa criança vai se comportar diante da sociedade. A estrutura familiar, né? A estrutura familiar, ou usando drogas, ou cometendo outros delitos, ou tendo outras atitudes, enfim, agressivas. Se uma criança vai ser boa ou ruim, né, entre aspas, isso com certeza depende da criação familiar. Agora, até que ponto, na sua opinião, vamos falar um pouco sobre a adolescência? Sim. Os outros interferem? Porque muitas pessoas que não utilizam drogas na fase adulta, mas se você perguntar para elas vão falar que já experimentaram, provavelmente foi na fase da adolescência, dessa juventude. E o que acontece? A gente sabe que nas escolas sejam particulares ou sejam públicas, sejam em grandes metrópoles ou seja no interior, que acontece muito menos, mas ainda acontece, exatamente, seja aonde for, a droga ela é apresentada em algum momento. Alguém consumiu, tem alguém vendendo. A gente não pode tapar o sol com a peneira, isso acontece sim. Qual é a sua opinião enquanto psicóloga? O que pode fazer um jovem ir na dos outros e usar, ou ser diferente e não usar, não experimentar? Bom, essa questão da adolescência, realmente, na maioria dos casos, né, dos usuários, as pessoas começam a utilizar na adolescência. Existe, o início da droga, geralmente é voluntário. Você começa a usar a droga porque você quer. Você tem controle nesse começo, Nesse começo você tem controle. É uma escolha, né, de alguma forma. Mas, às vezes na adolescência, existe uma pressão muito grande para se fazer parte de um grupo. Ou então o modismo, né? A gente também aprende por imitação. E todo adolescente tem os seus referenciais, né? Tem os referenciais teens de hoje em dia que estão aí fazendo loucuras, e os adolescentes se identificam e como também... aqueles adolescentes dos Estados Unidos que já queriam ficar semanas e semanas acampados esperando chegar o Justin Bieber, né? Exatamente. Os ídolos influenciam muito, né? Então, às vezes, o referencial da pessoa pode estar desde dentro da casa da pessoa, né? Ou então nos filmes, nas novelas. A televisão influencia muito essa referência que a pessoa pode ter, né? Por exemplo, a droga geralmente inicia com o cigarro, com a bebida, e depois vai tendo uma evolução para outras drogas com efeitos mais fortes. Então, se o meu ídolo sai numa foto, num jornal, na internet, que o meu ídolo está fumando, de repente, né, isso virou a moda do momento e eu vou repetir esse comportamento. Ou então, dentro da escola, para fazer parte daquele grupo que fuma, porque de repente fumar, beber, usar droga
vai o tornar adulto, né? Geralmente existe essa crença do adolescente de que ele é adulto a partir do momento que ele comete esses atos. Agora, você falou uma coisa que me chama muita atenção, que é algo que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar, que é a utilização da droga, ela é voluntária apenas as primeiras vezes. Depois a pessoa se torna um dependente. Por isso que a pessoa pode escolher em experimentar ou não algo que vai torná-la dependente para sempre. Só que o adolescente tem um agravante aí, ele pensa que ele é super-homem, que ele pode tudo, ou eu estou enganada? Você está correta, Jaque. Existe, na verdade, em relação à dependência, em psicologia, a gente usa dependência emocional, né? O que quer dizer dependência emocional? É você repetir um ato para se sentir bem, né? Repetir um comportamento para se sentir bem. É por aí que a gente fala que é uma escolha. Mas, ao mesmo tempo, a ciência traz um novo conceito hoje que muda totalmente essa questão da visão da sociedade e do próprio usuário em relação à droga. Esse conceito, como, por exemplo, a Nora Volkow, que é uma das neurocientistas mais famosas no mundo, uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, ela traz o vício como uma doença crônica. Então, se você passa a entender o vício já não mais como apenas uma dependência psicológica, você enquadra ele como uma doença crônica, muda todo o contexto. Claro. Né? Porque aí... a escolha vai ficando um pouco mais de lado, vai ficando mais de lado. No início é voluntário. Não, eu escolho, eu quero não usar. Só que depois, isso passa realmente a ser crônico. Existem estudos científicos que caminham para essa certeza de que o corpo realmente fica dependente, né? Existe aí uma mudança no processo cerebral e que atinge emoções, atinge comportamento. Reflete completamente, 100% na vida da pessoa. Assim, os prejuízos que a gente fala, né, são biopsicossociais. Ou seja, biológicos, psicológicos e na interação social. Em toda a interação do ser humano. Em toda a interação. Biológico, porque afetam órgãos, afeta a pele. Você já percebeu? Todo mundo que tem uma pessoa que utiliza, né, produtos químicos, drogas, enfim, de maneira geral, elas têm uma aparência de serem mais velhas do que as outras, do que realmente a idade física é mais do que a idade biológica. Por quê? Isso afeta todo o sistema, né, biológico da pessoa, os órgãos, o sistema cerebral, a pele fica danificada, tudo. Então, um prejuízo emocional, alteração de humor, é uma das principais referências que a gente tem para os pais em casa. Isso mesmo com as drogas ilícitas. Se a gente estiver falando de álcool, por exemplo, ou até do cigarro, eles se enquadram um pouco aí também, né? Se enquadram. Por quê? Quando você se torna dependente, o que leva você a se tornar dependente? É a busca constante pelo prazer. Certo. Né? Todo mundo quer sentir prazer e no nosso corpo, no nosso cérebro, existe o que eu costumo chamar uma exibida chamada dopamina. Só que a dopamina só aparece em situações de prazer. Ela é quem negocia com o nosso cérebro esse sentimento de prazer. Então, ela só aparece nessas situações. Ela influencia. Se comer um chocolate, ela pode aparecer? Pode aparecer. Por isso que tem pessoas que são viciadas em chocolate, ou então em comida, ou então em outras atividades. Hoje Comprar, em dia, por exemplo, pode ativá-la também? Pode ativá-la. Quando a gente fala das pessoas que são consumistas? Pode ativá-la. Uma nova modalidade de vício, né, que a gente percebe são os games. Os jovens, hoje em dia... eu acredito que no Japão, se eu não me engano, ou na China, já existem clínicas de tratamento para viciados em jogos. Porque existem casos de pessoas que até chegaram a falecer por ficarem horas jogando, horas na internet, enfim. Todo vício... Posso fazer uma pergunta sobre essa enzima? Isso é relativo? Porque você está falando do game. Pode ser que eu jogue lá o joguinho e tal, e isso não aconteça comigo e aconteça com outro. É relativo? Existe uma questão científica que coloca algumas pessoas, uma porcentagem muito pequena, que é imune a determinados vícios. Mas o fato é que, por exemplo, em relação às drogas, é uma porcentagem muito pequena. Eu não sei se eu estou nessa porcentagem ou não. É melhor eu evitar, né? Agora, em relação Então, tem gente que poderia até não se tornar dependente de droga. Existe. Só que a gente nunca sabe se eu sou essa pessoa ou não, né? Você nunca sabe, porque é uma porcentagem muito pequena mesmo, né? Isso de ser imune a algumas coisas, algumas doenças, enfim, realmente é muito pequeno. Então, a maioria da população tem a tendência. Agora, existe também uma questão de uma possível
predisposição genética para o vício. Então, existem pessoas que vão ter mais facilidades de se viciarem do que as outras. E como a gente nunca sabe em que quadradinho a gente se encaixa, é melhor a gente não utilizar. As questões de família, até pelo que você observa e pelo que você estuda, podem ter alguma coisa a ver, já que você falou da questão genética? Por exemplo, se o meu avô, o meu tio, o meu pai foi um alcoólatra, eu tenho que ficar esperto? Ou foi um viciado em drogas? Eu tenho que ficar esperto porque isso pode acontecer comigo, de certa forma? Pode. Essa questão genética pesa? Essa questão genética é uma porcentagem pequena, porém existe. Mas não só... além da genética, como eu falei para você, que a ciência hoje existe... A ciência caminha de um lado muito... diferente, muito paralelo a essas questões mais internas e tal, e, inclusive da religião, que a gente vai falar um pouco mais tarde. Mas existe essa possibilidade, sim. Então, eu preciso te perguntar, vamos só voltar um pouquinho aos adolescentes. O que você daria de direção, de orientação aos pais? Porque todos os pais comentam, ou a maioria dos pais comentam, que a fase da adolescência, mesmo que os pais sempre foram muito próximos, acaba se tornando uma fase um pouco complicada, porque o adolescente, ele quer independência, ele quer ficar sozinho, ele quer que o computador fique no quarto dele, ele possa usar de porta fechada, ele quer poder ir para aquela já balada, hoje em dia mesmo, o adolescente, ele já começa a pedir liberdades que os pais às vezes não sabem direito lidar com isso, e isso pode deixar esse jovem mais próximo do mundo das drogas. E aí, o que você orienta aos pais? A minha principal orientação é que os pais tenham um diálogo com seus filhos. Isso é tão difícil. Às vezes a pessoa fala, mas eu converso com meu filho, eu tenho uma boa, um bom relacionamento com meu filho nesse sentido, mas até que ponto? Isso, como eu falei da outra vez que eu estive aqui no programa, essa questão é realmente da infância. O seu relacionamento, o seu diálogo com seu filho, tem o limite que você coloca para ele, isso é uma coisa que vem desde criança. Por exemplo, se eu não coloquei limite para o meu filho na infância, na adolescência vai ficar muito complicado de eu iniciar esse processo. Você percebe que as crianças que elas têm o limite que eu falo é o não, que Freud coloca como limite. Não, você não pode fazer isso. E os pais de hoje em dia sentem uma grande dificuldade em pôr limites, porque no capitalismo as pessoas trabalham fora, os pais acabam se perdendo um pouco nessa questão de referencial, às vezes achando que quem tem que educar é a escola, que quem tem que dar esses valores é a escola, e não é a família. O que eu indico é ter uma relação aberta, clara, falar com os filhos sobre as drogas, porque tem muitas famílias que ainda encaram isso como um tabu, Os filhos precisam ter liberdade de perguntar para os pais e de contar para os pais, porque se um pai tem noção de que o filho está usando droga logo no começo, ele tem como interferir, E se ele não consegue identificar isso, se um pai e uma mãe não conseguem identificar, é porque não está prestando atenção no seu filho. Não está próximo o suficiente, porque o comportamento realmente muda, não só... Já nas primeiras vezes que ele usa, o comportamento muda. Queria falar, já que você colocou toda essa questão, eu queria falar um pouco a respeito de como ter esse diálogo. Porque assim, às vezes, dependendo do que os pais falam, o jovem prefere se fechar, daí ele não conta mais nada. Mas também, por outro lado, você tem que ficar sabendo. Eu vou te dar um exemplo, eu quero que você nos ajude. Vamos imaginar uma festa de família. Enfim, a gente sabe que tem N famílias de N religiões nos assistindo, então eu vou colocar uma festa, entre aspas, normal, em que tenha bebida alcoólica. E tem bebida alcoólica nessa festa. E os pais estão tomando bebida alcoólica. E daí chega o filho de 13, 14 anos e fala, pai, dá um copo aí para eu tomar também. O pai, querendo ser legal, muitas vezes dá. Só que ele não está incentivando esse filho a utilizar essa droga lícita, mas que é droga, ou eu estou enganada? Você está certa, Já que, como eu falei anteriormente, as crianças, as pessoas aprendem por imitação. Um dos referenciais é o pai e a mãe. Eu já vi gente molhando a chupeta na cerveja e colocando na criança e achando graça. Então, a referência que essa criança vai ter, provavelmente ela vai ter isso disponível de uma forma e vai começar a ingerir cerveja ou outras drogas muito mais cedo, porque na casa dela isso é normal, isso é liberado. O que eu acho importante, a gente não tem como proteger os nossos filhos das coisas ruins do mundo, até porque a gente também faz as coisas ruins. Mas o importante é colocar para a criança o limite, para que ela saiba que ela tem idade para fazer isso agora, mas
isso não. Por exemplo, olha, você tem quantos anos? Eu quero namorar, né? Por exemplo, a gente precisa ter um parâmetro mais ou menos do que é proporcional a cada idade. Né? 13 anos, eu acho um pouco jovem. Né? É muito jovem ainda para experimentar algumas coisas, né? Exatamente. Então os pais têm que ficar de olho e é claro, a gente sabe que o ideal seria que os pais também não utilizassem. Mas se eles utilizarem, eles mesmos têm que defender os filhos dessa questão. Então, será que é legal o filho tá vendo o pai beber? E quanto que o pai tá bebendo? E como que esse pai tá bebendo? Será que esse pai fica bêbado numa festa de família? Qual é a referência que esse filho vai ter, né? Exatamente. Tudo isso conta, Isso né? conta muito e é bastante comum a gente ver esses casos, né? Dos pais falando, mas eu não sei por que ele é assim. Então pega um espelho, se olha e descobre por que teu filho é assim, porque de alguma forma você também é. Eu quero falar sobre duas questões. Uma é a falta de presença dos pais e outra é os ídolos. Eu ainda quero voltar a essas duas questões. Eu vou falar primeiro, já que você entrou nesse assunto, a respeito desse mundo capitalista, mundo de hoje, onde a mãe também sai para trabalhar e o pouco tempo que os pais têm com os filhos, às vezes os pais não conseguem pôr o limite, não conseguem falar o não. Então aí o filho quer ir para uma balada, ele tem só 13 anos, mas deixa ele ir para essa festa, vai, a gente nunca fica com ele, o dia que a gente tá com ele a gente vai falar não, deixa, a festa é só sexta-feira mesmo. O filho quer experimentar um gole da cerveja, a gente nunca fica com ele, então deixa. Essa falta de limites, ela na verdade é totalmente negativa para os filhos, né? Eu queria que você reafirmasse isso para nós. Conta isso pra gente. É exatamente muito negativo. Na verdade, esse cenário que você descreveu agora é o mais comum, né? A culpa é a grande vilã, o sentimento de culpa, né? Que os pais têm é o grande responsável, entre aspas, pelos pais serem permissivos, né? Permissivos ao extremo, protetores ao extremo. Então, o não é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Ela tem que saber que ela não pode fazer determinadas coisas agora. Que o não, de alguma forma, abrange valores, né? Você precisa ensinar para o seu filho, porque se você não ensinar, as referências que ele vai ter vão ser referências muito difíceis lá na frente, né? As consequências vão ser muito difíceis. E a ausência desses pais pode levar, eu já vou ver a enquete que eu quero saber o que as pessoas estão falando, mas a ausência desses pais, e daí eu tô falando sim da ausência física, mas eu tô falando também, até por conta dessa falta de limites, muitas vezes o pai prefere se ausentar de uma decisão, ou o pai fala, fala com a sua mãe, a mãe fala com o seu pai, então faz o que quer, eles jogam um pro outro, e muitas vezes a criança cresce num ambiente, eu acho que essa é uma realidade de hoje, onde ela não é acolhida pelos pais, ela não é assistida pelos pais, não é de hoje que a gente vê crianças que chamam a atenção fazendo coisas erradas na escola e você vai descobrir o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, na verdade ela só quer atenção. Isso pode levar ao uso de drogas? Esse é um dos motivos, né, já que na verdade não existe assim uma receita, né, olha, se você fizer isso, seu filho vai usar droga, ou se você não fizer, ele vai usar droga. Na verdade a droga está aí e várias pessoas utilizam de uma maneira ou de outra, sendo ela lícita ou ilícita. Agora, realmente a falta de atenção, de cuidado, de referencial, a carência, isso pode levar um adolescente, não que todos os adolescentes que não têm essa estrutura familiar vão se envolver. Às vezes a referência serve de uma forma também positiva. Por exemplo, o meu pai usa droga, eu vejo todo o sofrimento e aí eu não assim quero também. isso pra mim. Pessoas que não colocam um gole de álcool na boca em ocasião alguma. Exatamente. Também porque tiveram problemas em casa e falam, cria eu nunca vou fazer repulsa daquela situação, eu não quero repetir esse comportamento. Então, existe isso e também existe o fato, se meu pai faz, eu também posso. Né? Se meu pai usa, eu também quero usar. Se meu pai... Então tem esses dois extremos. Vamos ver o que o pessoal em casa está falando. Eu perguntei exatamente isso na enquete. Por que você acha que as pessoas utilizam drogas? E as pessoas estão respondendo pra gente no Facebook. Vamos conferir o que as pessoas estão falando. Vamos ver. Tá pequenininha essa letra aí, Brasil. A Mara diz que é a falta de estrutura familiar e o excesso de liberdade. A Simara diz que acha que a maioria é curiosidade. O Anderson fala que é a falta de estrutura familiar. A Miriam, a falta de diálogo e estrutura familiar, amor próprio e falta de Deus. A Luciana diz que é a falta de atenção dos pais, mas também a curiosidade dos adolescentes. A Francisca Regila diz que é curiosidade e influência dos amigos, é o mais comum. A Cleidirene diz que problema familiar e falta de dinheiro. A moda também, né? A modinha. Exatamente. A Márcia, ela fala falta de amor de Deus na vida. A Karen
ela fala, não consegui entender que palavra é essa. Ai, puxa vida, acho que é o abandono dos familiares e tudo mais. A Cleide Irene diz que acredita que só Deus pode livrar. A Tatiane diz que é um pouco de cada coisa, mas principalmente o quê? A falta, né, da palavra de Deus. Bom, enfim. O Matheus Renato diz que são as amizades. Embora tenham várias opiniões diferentes, elas rumam para o mesmo lugar, que é aquilo que você já falou. A falta de estrutura, o diálogo, os amigos, a curiosidade. Significa que são vários os motivos, então, São vários motivos, né? Cada pessoa tem a sua história e tem o seu porquê. Agora, o que me chamou a atenção, e que eu gostaria muito de falar com você aqui, várias pessoas falaram em Deus, né? Falaram nessa questão. E realmente, embora a ciência caminhe em paralelo com a religião, existe essa questão de que a falta de religiosidade realmente levam às vezes as pessoas a esse caminho. Porque, veja, a ciência mostra, hoje em dia os estudos avançam mesmo para isso, que pessoas que têm uma religião, a família, que isso vem de família, esses valores, esses conceitos, cientificamente elas tendem a não utilizar. Ou então, quando utilizam, a religião hoje em dia trabalha como facilitadora na cura, no tratamento. Então, isso é bem interessante, né? Embora a ciência tenha renegado a religião por muito tempo. Mas a própria ciência, em algum momento, tem que... Hoje, a ciência caminha junto nesse sentido, né? E eu acho muito importante isso que você está falando, porque a gente sabe que muitas igrejas fazem trabalhos para ajudar essas pessoas. Exatamente. E os jovens que estão, e de fato estão envolvidos, a gente fala da religiosidade de um modo geral, exatamente, mas falando daqueles jovens que a gente conhece, que sabe que estão em grupo de jovens, que estão ativos, eles nem têm tempo para pensar nessas coisas. E de repente têm ou deveriam ter o apoio da igreja para também ajudar as famílias, porque eu acho que é um conjunto. Os pais têm a função deles, a escola tem a função dela e a igreja também acaba tendo uma função muito importante, né? Jaque, exatamente. E uma das maiores falhas, né, sobre aquela questão que você me perguntou, sobre as propagandas, sobre que trabalho, né, o país faz para o combate, para a prevenção, em relação a isso, uma das maiores falhas é não dar estrutura para as famílias. Dos usuários, para as famílias das pessoas. Acho que é mais importante que qualquer política pública. Porque a família pública, é, né, a base. Então, às vezes, você tem uma internação, você tem um tratamento, um acompanhamento para o usuário, mas a família é deixada de lado. Então, esse trabalho em conjunto porque dizem essencial. Que todos adoecem junto, a família também, A família, né? também sofre muito. Nas fases adultas, tem muitos motivos, acredito, também, mas você pode citar alguns dos principais motivos que levam um adulto a se tornar dependente de drogas, seja o álcool ou as drogas ilícitas? Eu acho que o principal motivo às vezes, um adulto, geralmente, ele é mal resolvido com alguma questão, ou um adulto que é muito introvertido e de repente quando ele faz o uso da droga, né, ele fica solto, né? Como eu falei, a dopamina é uma exibida, ela quer aparecer, né? Então eu acho que um dos principais motivos, dificuldade de comunicação, frustração, nada dá certo pra mim, de repente um amigo oferece, ele experimenta e quer sentir aquela sensação de prazer, a sensação de poder que a droga traz. Eu acho que é isso. Aí a gente vai um pouco para a questão dos ídolos, do que ela falou. A gente sabe que existem grupos que fazem shows onde todos estão drogados e todos bebem e todos se drogam ao mesmo tempo, às vezes até outras coisas acontecem. Quer dizer, você tem uma referência que faz tudo, e muitas dessas pessoas, inclusive dessas referências, mais cedo ou mais tarde morrem, ou por overdose, ou porque se mataram, enfim. Infelizmente tem gente que se espelha nessas pessoas, não é verdade? Exatamente, isso vira referência. O mais difícil, na verdade, é convencer a pessoa dos prejuízos, porque a droga, de fato, traz um prazer, e sentir prazer é muito bom, num primeiro momento, né? Então, quando a pessoa inicia, ela não reconhece que aquilo traz prejuízo, porque ela se sente tão bem, né? E às vezes até aparecer, até um órgão ficar comprometido, isso leva um tempo. A pessoa não pensa no futuro, ela pensa no agora. Eu quero sentir prazer. E nisso ela vai se perdendo, né? Porque é difícil poder controlar. Imagina se existisse, né, uma situação que a gente pudesse sentir prazer o tempo todo, mas o que vem às vezes da religião que facilita é o entendimento da dor, da frustração. A gente precisa aprender a conviver com isso, que faz parte da vida, é um ciclo. Eu sou feliz
e depois eu sou triste, eu sou feliz. A gente passa por dificuldade. E outra, a gente só pode reconhecer um momento de felicidade graças aos momentos de tristeza. Se tivesse prazer o tempo inteiro, a gente não iria reconhecer ou valorizar, né? Então... Eu tô caminhando para encerrar e eu quero ir nessa linha aí do que você tá falando e perguntar sobre os prejuízos. Você já falou para nós que a droga influencia demais no biológico e no emocional. E eu queria que você falasse um pouco sobre os prejuízos. Eu conheço gente, eu não vou nem entrar na questão da liberação da maconha, porque seria um outro bate-papo, né? Mas eu conheço gente que jura que só usa maconha, só. Mas ela ficou meio afetada. Quando você conversa, você percebe. E muitas pessoas que começam com qualquer droga acabam no crack. Daí a gente sabe que é muito rápido para essa pessoa definhar e provavelmente ir à morte. Tem consequências muito sérias, na verdade. Na verdade, como eu falei para você, já que o cigarro, a bebida é uma porta de entrada para outras drogas, né? Não necessariamente seja uma regra, quem fuma cigarro vai usar outras drogas, mas é uma oportunidade, de repente, de ir experimentando outras coisas, né? Agora, realmente, esse ciclo é extremamente interessante em relação à liberação que você falou. Seria uma outra discussão, porque quando você libera, você permite, quando você permite, existem mais casos, isso aumenta, né? Então, quer dizer, existem estudos que mostram o uso dessa erva de uma forma medicinal, mas também existe uma coisa uma teoria totalmente contra, né? O que eu acho realmente, o que eu indico como psicóloga é que preste atenção para não usar, né? Que não faça essa escolha, porque as consequências são muito danosas na vida familiar, porque assim, afeta o meu cérebro, afeta os meus neurônios, consequentemente afeta o meu raciocínio, eu não consigo trabalhar direito, se eu utilizo... Em cada pessoa tem um efeito, às vezes a maconha, em algumas pessoas, tem um efeito mais calmante, mais relaxante, em outras tem um efeito de delírio, a pessoa altera o sistema cerebral, passa a funcionar de uma maneira diferente e você não corresponde mais àquela pessoa. E você nunca sabe o que vai acontecer com você. Exatamente. Né? É por isso que não se pode arriscar. E pra gente finalizar, a gente sabe que o tratamento é difícil para uma pessoa sair da utilização das drogas e é necessário uma ajuda multidisciplinar. Psicólogo é importantíssimo, não é verdade? É essencial, né? Eu digo, na verdade, quando você fala do vício como uma doença crônica, mas também uma doença emocional, você coloca esse tratamento multidisciplinar, precisa ser muito personalizado, o que eu acho também que uma das falhas, né, da saúde é não personalizar esse tratamento, então com medicamentos específicos. Porque se são vários tipos de efeitos e totalmente pessoal o que pode acontecer, o tratamento também tem que ser personalizado, né? Com medicamento, eu acho que o medicamento entra aí na área de doença como essencial, mas a terapia e o profissional de psicologia é indispensável nesse tratamento. Então, se você viu que você está no começo, às vezes, ou se você percebeu que o seu filho provavelmente está usando drogas, pode começar procurando a ajuda de um psicólogo que ele vai encaminhar para os outros. Pode encaminhar para outros profissionais. Vale lembrar, Jaque, que o tratamento do vício é um dos tratamentos mais difíceis que tem, tanto na área da medicina quanto da psicologia, e que envolve, diferente de outras doenças crônicas, como, por exemplo, o câncer, enfim, outras doenças, envolve o comprometimento do paciente. Não basta só a família querer. Se o paciente... Se você está com dor de garganta e toma um remédio, se sua mãe deu o remédio para você, você é criança, não importa se você quer ficar bom, se você não quer, vai passar a dor de garganta. Agora, o vício não. A pessoa precisa se comprometer no tratamento, porque não adianta a família levar contra a vontade da pessoa, se a pessoa não tiver o comprometimento, porque, veja, não é só... médico, é também psicológico. É uma doença que envolve os dois lados. Então você precisa realmente de paciência, não desanimar. É uma doença reincidente que pode ser que você tenha recaídas, faz parte do processo, mas insistir que o tratamento é constante. E é uma doença, né, doutora, para finalizar. É bom que as pessoas saibam disso. Às vezes chega uma hora que as pessoas pensam, mas a pessoa não para com isso porque ela não quer. Realmente, foi voluntário o começo. Mas chega uma hora que ela precisa de ajuda e também a gente entra na bola de neve, se ela não quer ajuda, faz como? Aí é uma outra discussão, né, exatamente. Doutora? E uma outra questão, já que eu queria falar com você em relação ao tratamento, é que uma pessoa que adquire essa doença do vício, ela nunca mais vai poder, por exemplo, uma pessoa que bebe, assim, socialmente, ela vai poder beber todo final de semana. Uma pessoa que se viciou, ela nunca mais vai poder ter contato com aquela droga do qual ela se viciou. Porque eu já vi vários alcoolistas, hoje em dia que se fala, né, falando que se colocarem de novo o primeiro gole na boca, sabem que vão ter uma recaída. Exatamente. Né? Essa é a diferença. Então é um dia de cada vez. Né?
um dia de cada vez, abstinência, e que nunca mais vai poder repetir aquele comportamento, porque o cérebro já aprendeu aquilo de uma forma compulsiva. É aquela alteração que você tinha dito. Exatamente. Volte mais vezes, por favor, obrigada, se estiver por aqui. certeza, É um prazer te Jaque. receber aqui sempre. Quem quiser é entrar meu. em contato, anota aí o telefone 0 operadora 11 97587 1169. Tem o blog também dela, que é luanadini.blogspot.com.br, e também tem o e-mail, que é luanadini@yahoo.com.br. Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde, Jaque. viu? Beijo pro pessoal de Iguape. Beijos mandados.